Eu quero gravar um rolê diferente para você. Lembra que no último vídeo aqui do canal eu falei sobre o Gemini e o novo serviço do Google, o Anti-Gravity, que era capaz de gerar fluxos no N8N? O objetivo desse vídeo é um pouco mais diferente. Nós vamos construir um workflow dentro do N8N capaz de ser o nosso assistente financeiro. A gente vai poder lançar nossas despesas, nossas receitas e no final ele vai dizer para nós quanto de dinheiro que a gente tem, além de lá na frente a gente poder interpretar isso como uma forma de trabalhar esses nossos dados e conectar com um agente de inteligência artificial. Eu não fiz roteiro nenhum nesse vídeo e eu quero trabalhar junto com vocês na prática lá no Anti-Gravity, mandando um prompt e tentando ver como que ele vai se comportar. Se tu tá curioso, assim como eu, para ver o resultado desse produto, entra aqui na tela do meu computador que eu vou te mostrar agora como vai ficar. Eu já quero deixar bem claro que o objetivo desse vídeo é você não virar ele para um ambiente produtivo, porque eu vou te mostrar apenas a forma de exemplificar esse teu fluxo e de construir ele aqui dentro do Anti-Gravity e do N8N. Lembrando, eu vou criar um data table com uma coluna chamada usuário e uma coluna senha. Cara, se tu fazer isso em produção para não testar, aí a gente vai conversar eu e você de perto. Na prática, você não faz isso. Eu vou simplesmente criar dessa forma para facilitar a didática. Se você quiser ter um controle maior, deixa aqui no comentário que aí eu vou gravar um vídeo do ecossistema completo, da gente criando e salvando o nosso usuário num banco de dados de forma mais segura, utilizando aí, por exemplo, o Expo CRM como o nosso motor, como gerenciador de usuários que a gente vai ter. Deixa aqui no comentário agora se você quer que eu faça isso. Para exemplificar esse objetivo do vídeo, que é ver se o Gemini consegue montar para nós alguma coisa útil, eu vou criar apenas com data tables. Eu não fiz o teste ainda, não sei como vai se comportar. Então, você está vendo comigo agora na prática. Eu criei então um data table chamado usuários. Eu vou dizer para ele aqui que eu quero um fluxo no N8N com um webhook de entrada que valide os resultados do meu data table. Data tables / usuários. Vou criar aqui dentro da minha tabela de usuários, eu tenho a coluna chamada nome para nome do user e PWD para senha. Criei um workflow no N8N para receber os dados de um webhook e validar isso. Se de fato funcionar, eu quero criar contigo uma página web de login que vai bater na nossa rota do N8N, bater aqui dentro do fluxo, consultar o login e senha. Repito, não faça isso, eu estou fazendo só para mostrar os dados. É zero segurança o que eu estou te mostrando. E aí depois, se isso for verídico, eu retorno para mim os dados dizendo login ok, senão eu não vou retornar como login ok. E isso vai estar rodando em uma página web. Eu rodei aqui dentro do Anti-Gravity e ele já criou uma task que é criar uma validação, né, um workflow de validação de usuários, implementando a criação do JSON file, configurando o Node Webhook, configurando data tables, usando um N8N para pegar uma estrutura mocada, configurando uma lógica de validação e configurando um padrão de resposta. Vamos ver o que ele vai trazer para mim, eu ainda não sei e estou curioso para ver se ele já chegou a um nível de conseguir mostrar isso, montar isso em um formato de template N8N. Por que eu acho que é mais complexo? Porque no N8N vocês veem que a minha informação ela é dividida dentro de um objeto JSON. Então é difícil para ele conseguir se identificar em qual parte do código ele está, e como é uma linguagem top-down, ele vai executar uma cadência, um passo a passo de
de possibilidades, talvez ele se perca nesse momento na forma como ele está criando. Mas eu acho que eu falei bobagem, porque ele já gerou esse meu workflow. Tables, your table ID here. Vamos ver o que ele está fazendo. Public API. Vamos ver o que ele está fazendo. Eu vou aceitar as alterações e vou subir esse cara aqui, Validate User Workflow, dentro do N8N. Vou criar um workflow. Quando eu clico na versão crítica de atualização, ele já não me deixa fazer mais nada no N8N. Talvez porque eu precise atualizar, né? Mas já vou atualizar no final do vídeo. Vamos importar from file. Vou em projetos, N8N, validate user workflow. Aqui ele está me dizendo para pegar um usuário from table, eu vou configurar o meu recurso. Aqui ele está pegando, eu vou ter que mudar esse nó aqui. Ele faz um validate password. Se a minha string value1 for igual ao que eu estou recebendo no meu corpo da requisição no valor PWD, ele deixa passar e provavelmente retorna uma resposta de sucesso, usuário autenticado com sucesso. Mas o que eu vou pegar é um nó de data table, vou dar um get rows. Na operação get from usuários, né? All conditions. Ou vou colocar aqui uma condition onde o meu PWD tenha o valor igual a o que eu estou recebendo do meu webhook. E ele jogou para cá. Fechou. Vamos avançar. Tiramos esse cara daqui e jogamos esse meu amigo no meio do caminho. Veio para cá, pegou todas as linhas e jogou para o Validate Password. O que eu vou fazer para testar é abrir o meu Postman. Vou colocar o aplicativo no modo de teste. E aí o que eu preciso fazer é pegar o endereço do meu aplicativo. Vou abrir uma nova página aqui. Validate User. No método deixei como get, vai dar errado. Vou ter que parar esse cara aqui. Preciso deixar como? Post. Não, ele já ficou com o método post, então ele é mais inteligente do que eu pensava. O path vai ser validate user, a resposta vai ser imediatamente, mas isso aqui não funciona. Por que não pode ser imediatamente? Porque eu tenho meu nó de responde to webhook marcando aqui. Então, success response ou resposta falha, que é um nó de responde to webhook. Vou executar o meu workflow. Agora sim vou copiar a informação lá para o Postman. No body, ele precisa que eu passe a variável pwd com o valor 123. Cara, isso aqui tá errado. Se alguém vir me falar nos comentários que isso aqui fere algum princípio de segurança, cara, eu vou mandar ver o vídeo de novo, tá? Na boa. Mandei a minha requisição, ele retornou para mim 200. Vamos ver o que ele fez. Pegou as minhas credenciais aqui, validou a igualdade, 123, mas ele não poderia retornar o status code 200. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Vou salvar o meu fluxo. E vou mandar de novo ele chegar. Está retornando como 200, mas só executou a primeira etapa. Eu vou mocar esses dados aqui.
pwd, save, e vou pinar eles. E agora eu vou avançar de etapa. Rodou. Vamos pegar as linhas aqui da minha tabela. Rodou. Retornou aqui a minha condição para a coleta de linhas. Não saiu com nenhum dado. O que eu preciso marcar então aqui é return all. E em configurações eu marcar para ele sair mesmo que não tenha dados desse meu node. Vou executar aqui agora o nó de verificação e agora ele vai cair para dentro da resposta falsa. Você entendeu o que eu fiz aqui? Dentro de configurações, eu marquei essa opção aqui. Se eu passar o mouse, ele vai dizer que se isso aqui estiver ativo, ele vai retornar mesmo se a resposta do meu nó for vazia. E isso aqui vai permitir com que... Deixa eu tirar os dados mocados daqui. Quando eu mande isso aqui, ele vai retornar não autenticado, porque a verificação falhou. Agora, se eu pegar o valor da minha credencial e passar aqui, que eu acho que a minha senha é o meu nome, e dar um send, ele falou que não está registrado, porque não está rodando, agora vai. E status code 200, então já está retornando para dentro da minha aplicação. O que eu quero fazer agora? Eu quero fazer uma página de login para isso aqui, rodando em localhost, e ele deve chamar essa seguinte validação, e aqui eu vou colocar ainda o seguinte, e eu vou adicionar uma nova condição, que é se o nome for igual ao que eu estou recebendo de nome. Vamos lá, salvamos. Aqui eu coloco uma vírgula para a gente testar e coloco assim, nome, fecho as aspas, é igual Jonathan. Jonathan, mandei, ele parou o meu request, fechou, o usuário autenticado com sucesso. Se a gente avaliar aqui as condições, validou, ok, encontrou o meu registro e eu respondo para ele com um nó de sucesso. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar agora o Antigravity criar nesse projeto uma página web. Uma página web responsiva e moderna, credo, de login, com os campos nome para nome e pwd para password. A chamada da API deve ser a seguinte rota. Eita, Ctrl Z, e aí eu copio a rota. Pá. Se o valor da chamada for 200, você direciona para uma página index. Se não, volta para o login. Meu projeto deve ser em React. Isso aqui que eu passei para ele e isso que eu quero ver na prática como vai se comportar. Vejam só que nós não podemos ser céticos a ponto de confiar 100% no que a IA gera, mas se nós tivermos uma base, um fundamento de conhecimento, é muito possível e muito plausível, né, que façamos a utilização desses mecanismos de inteligência artificial para otimizar a nossa rotina. Eu falava com um amigo meu essa semana, então um abraço para ele, para o Iandro, que provavelmente está nos assistindo aí, que ele usa, e ele até deixou um comentário aqui, que ele usa
para tratar questões de back-end nos projetos que ele realiza. E isso tem feito bastante sentido na prática dele, porque dentro do Antigravity ele tem conseguido tanto perguntar para o agente de IA, quanto usar o autocomplete que a ferramenta tem, porque ela entende todo o conceito do projeto. Vai fazer sentido se você tem o VS Code com uma ferramenta, por exemplo, o GitHub Copilot? Não sei, mas hoje, no momento em que nós estamos gravando esse vídeo, o Antigravity ele é uma ferramenta gratuita e eu estou usando o Gemini 3 Pro de forma gratuita. Aqui, então, ele está montando esse meu site. Ele está criando um projeto Vite, instalando as dependências, está checando os comandos e agora ele provavelmente vai começar a construir todo o Paranauê aqui. Ele pede para mim aceitar alguns comandos aqui. Ó, já criou uma pastinha chamada Login App, criou a estrutura básica do meu projeto em React, o meu package JSON, com algumas informações aqui. Já baixou a pasta Node Models e vai escrevendo coisa. Já criou meu index, mas ele cria as minhas informações aqui dentro de src, app.css e também app.jsx, que é o meu arquivo React de fato. E aí a gente vai acompanhando o que ele vai montar e o que ele vai fazer na sequência. Aqui ele está me mostrando como eu faço para rodar o meu projeto, navega até o diretório e dá um npm run dev dentro da pasta. Lembrando que você precisa, se você estiver refazendo esse processo junto comigo, ter o Node e o npm instalados locais aí na sua máquina para que isso funcione. Eu vou abrir o terminal, Ctrl Shift, eita, lasquei tudo aqui. Quero vir aqui em terminal, new terminal, e aí eu vou rodar um cd login app npm run dev. Provavelmente vai subir esse meu projeto, localhost 5173, e vamos abrir. Ó, bem-vindo de volta, digita teu nome, loguei com qualquer coisa, aconteceu um erro, vamos inspecionar o elemento. É claro que deu erro, porque meu workflow não está rodando. E aí, se a gente vir aqui nas mensagens, o que ele respondeu para nós, vamos lá na linha de rede, vamos dar mais um request, e o validate user respondeu o seguinte para nós aqui. Passou o nome e o PWD. Preciso expandir isso para mim ver. Tá. Ele não conseguiu encontrar o meu recurso, porque está parado aqui. Eu vou executar ele novamente. E vou mandar de novo. Agora, ele retornou para mim credenciais inválidas. Eu vou voltar isso para o modo de produção, pelo menos para a gente fazer os testes. Workflow ativo. Fecha. E aí agora, se eu digitar Jonathan e Jonathan, por que não rodou? Porque lá eu estou usando a credencial no modo teste. Então, deixa eu pegar o meu projeto, eu vou dar um Ctrl Shift F e vou digitar por N8N ou N8N. Tarará, quero achar aqui. Login EasyPanel, webhook, aí eu vou tirar esse teste e aí ele vai validar a minha página de novo. Como já existe um hot deploy nesse projeto, ele já caiu aqui, dashboard, você tem permissão para estar logado nessa página. Se eu fazer um logout, ele cai novamente para a tela de login. Se eu voltar e dizer assim, tarará, ele trouxe para mim credenciais inválidas. Vamos fazer um outro teste agora
complementando esse nosso workflow, eu vou vir aqui, eu vou mudar ele na mão mesmo. A gente poderia colocar um outro teste, olha só, as execuções já rodaram aqui, criando as nossas despesas e as nossas receitas. E aí eu poderia gravar numa instância do banco de dados mesmo. Mas eu vou deixar essa ideia para um próximo vídeo. Quero que tu comenta aqui nesses nossos comentários do canal, Jonathan, eu quero que tu faça a sequência desse vídeo, eu quero que você crie o processo de login, de senha e de lançamento de despesas no próximo vídeo aqui do canal para a gente trazer isso e deixar uma série, um passo a passo para todos vocês assistirem juntamente conosco, tá bom? Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo aqui do canal e até mais!